Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional que já está entrando no ar, aqui pela TVC Jornalismo, TV+, e com todo o apoio do canal Jonas Carreira. Hoje, terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do Jornal Mundial. E hoje, excepcionalmente, o nosso camarada Jonas Carreira está impossibilitado de participar aqui no JM, ele está aí com compromisso aí familiar, e ele não vai conseguir participar, portanto, na edição desta terça-feira. Mas amanhã o Jonas estará de volta com certeza. Então, que o Jonas desfrute aí essa noite de folga, porque amanhã estaremos com a presença do Jonas aqui, o nosso comentarista, o nosso analista político de todos os dias. Bom, vamos então rapidamente passar para você as principais manchetes, as principais notícias de hoje. E a primeira manchete, a manchete principal deste feriadão, hoje dia 2 de novembro, e vem exatamente uma notícia aí, numa boa hora. Enquanto atacam o Lula por um lado, ele recebe aí um convite, enquanto o presidente da República Brasileira, né? Enquanto o presidente aí, ou o despresidente, como muitos gostam de falar, o Jair Bolsonaro é vaiado, atos condenando, acusando o Jair Bolsonaro, que está ainda na Itália, o Lula recebe aí um convite de uma revista aí de renome internacional, portanto, a revista francesa considera Lula o Prêmio Coragem Política 2021. Já é uma premiação tradicional que acontece em Paris. Em breve aí, Lula, que está viajando para a Europa, provavelmente já vai aproveitar para emendar, né? Fazer já conciliar a ida dele à visita a partidos políticos, a políticos europeus, e ele provavelmente já vai utilizar do momento lá para receber esta premiação. Aqui ainda nos destaques nacionais, e esta notícia, enquanto Lula é agraciado, é premiado, o Bolsonaro, até parente do Bolsonaro, recusa convite dele. Então, prima italiana de Jair Bolsonaro, defensora de vacina e das minorias, recusou-se a almoçar com ele. Então, ela se negou exatamente com medo. Ela alegou que, com gente que não foi vacinada, a questão de segurança, a questão da segurança dela corre um sério perigo. Então, ela resolveu não aceitar o convite do parente dela, que é o Jair Bolsonaro, o despresidente brasileiro. Agora, aqui no bloco de notícias internacionais, vamos falar de Cuba. Mais uma vez, Cuba na pauta do dia. Presidente de Cuba revela depoimentos que provam planos subversivos contra a ilha caribenha. Aqui no bloco de notícias internacionais também vamos falar dessa relação Estados Unidos-Rússia. E diplomata russo afirma que relações entre Estados Unidos e Rússia estão mais perigosas hoje do que durante Guerra Fria. Então, a comparação aí está mais complicada neste momento em comparação lá com a década de 60, 70, ainda 80, com todo aquele clima de Guerra Fria. Hoje, a problemática é muito maior. Bom, então é isso. Já peço para você que chegou agora,
ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, acione o sininho aqui para ser notificado. É de suma importância que você siga este procedimento, toque o sininho para ser notificado. Então, primeiro faça a inscrição. O procedimento é esse, você faça a inscrição, na sequência acione o sininho e depois deixe o seu like aqui nesta live. E não esqueça, então, de fazer a inscrição aqui na TVC Jornalismo, TV+, e também no canal Jonas Carreira. Bom, vamos então repercutir esta primeira manchete, a manchete principal de hoje, e é um convite muito especial que o Lula recebeu, um convite aí internacional, mais um prêmio, o Lula será agraciado mais uma vez, e a revista francesa considerará Lula o Prêmio Coragem Política 2021. O ex-presidente Lula receberá em Paris, na França, portanto, agora, já em 17 de novembro, já será exatamente no momento em que ele está se programando para viajar e visitar a Europa, então ele vai receber o Prêmio Coragem Política 2021. O petista foi selecionado pela revista Politique Internationale para ser premiado. Então, esta revista é uma revista bem tradicional, muito conhecida na Europa e no resto do mundo, mas principalmente na Europa, essa revista francesa, essa revista aí, de Paris, com sede em Paris, convidou o ex-presidente Lula para que ele receba esta premiação. Então, de acordo aí com a publicação, de acordo com a revista, Lula receberá o prêmio como reconhecimento por sua gestão na presidência do Brasil entre 2003 e 2011, exatamente nos dois mandatos do presidente petista. E, então, marcada pelo desejo, de acordo com a revista justifica que, então, a gestão da presidência do Brasil, do Lula, a presidência brasileira administrada aí, portanto, o Brasil sendo administrado por Lula em 2003 a 2011, marcada pelo desejo de promover a igualdade racial e social em seu país. Então, esta é a justificativa que levou esta revista, no caso aqui, a Politique Internationale, a convidar o Lula para receber este prêmio. Então, a revista ainda ressalta que durante os governos Lula, 30 milhões de brasileiros saíram da pobreza. Então, dois fatores importantes que a revista levou em consideração, então, esses dois fatores, a igualdade racial e também a igualdade social no Brasil. A promoção desses dois fatores fez com que essa revista aí de renome internacional, Politique Internationale, revista com sede em Paris, e dia 17 de novembro, Lula com certeza estará recebendo esta premiação. Uma premiação não só agraciando o ex-presidente Lula, mas também é muito importante para o Brasil, é importante para o setor progressista, né? Toda a ala progressista brasileira, a ala de esquerda do Brasil, enquanto o Jair Bolsonaro é vaiado, é chamado de genocida, de nazifascista na Itália, na própria cidade de origem da família dele, o Jair Bolsonaro foi vaiado, teve um protesto muito, muito relevante, e nos locais em que ele foi vaiado, enquanto que o Lula é convidado para receber esta premiação aí dessa revista tradicional de Paris. Então, vamos ver agora, dia 17, já nessa viagem do Lula a Paris,
ele vai receber esta premiação com certeza. Bom, para quem chegou agora, também já peço que você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a contribuição aqui por meio do Pix, contribua e faça a sua doação por meio da seguinte chave do Pix, pix.euapoio@gmail.com. Vamos deixar aqui bem evidenciada a chave do Pix, então pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, o próximo destaque, ainda aqui no bloco de notícias nacionais, e essa diferença é avassaladora, né? A diferença entre Lula e Bolsonaro é infinita, é uma diferença infinita, porque Lula é convidado aí para receber prêmios, o Lula já tem várias honrarias, né? Enquanto que Bolsonaro hoje, por exemplo, esta notícia diz tudo quem é o Jair Bolsonaro. Então, prima italiana de Jair Bolsonaro, defensora de vacina e das minorias, recusou-se em almoçar com ele. Então, a própria prima italiana disse não a Jair Bolsonaro. Disse não pelo negacionismo, por não ter sido vacinado, por ter se negado em fazer a vacina, e também por ser um sujeito aí exatamente tudo aquilo que ela defende. Inclusive, por incrível que pareça, ela é defensora de vacina e das minorias. Então, nesta terça-feira, 2 de novembro, a prima italiana de Jair Bolsonaro, o nome dela, anote aí, ó, Janina Bolsonaro, 63 anos, revelou o porquê desistiu de almoçar com o governante brasileiro, que está na Itália. Então, ela afirmou o seguinte, olha o que ela disse: tive medo pela minha segurança, disse a Janina Bolsonaro. Esse Bolsonaro é com Z, é Bolsonaro, porque teve uma mudança aí, quando a família do Jair Bolsonaro veio para o Brasil, aí registraram aí as pessoas que chegaram, os ancestrais do Bolsonaro foram registrados com S aqui no Brasil, enquanto que o nome de origem é com Z, portanto é Bolsonaro. Então a prima disse, tive medo pela minha segurança, por isso que ela se negou em almoçar com o Jair Bolsonaro. Então, aspas ainda para a prima do Bolsonaro. Ela disse o seguinte, ó, sou vacinada e sou a favor do direito das minorias. Então, sejam homossexuais ou índios da Amazônia, tanto faz para ela. Ninguém deve ser discriminado, a qualquer um, e a qualquer um é garantida a liberdade de fazer na própria vida, ou de fazer da própria vida, o que acredite que seja melhor. Se define aí a Janine. As declarações foram feitas ao jornal Corriere del Veneto, portanto, hoje, terça-feira, por essa prima distante, essa prima italiana do Jair Bolsonaro. Os familiares do Jair Bolsonaro estão dizendo não para esse despresidente. E isso aqui é uma coisa que a família Bolsonaro aqui do Brasil deveria colocar o rabo no meio das pernas e sumir do Palácio do Planalto. Mas eles não levam a sério esse tipo de crítica, né? Essa parente muito próxima, uma prima aí do Jair Bolsonaro, prima italiana. Bom, já peço para quem chegou agora, para você que ainda não fez a inscrição aqui em nossos canais, se você está acompanhando aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. O Jornal Mundial
você acompanha por aqui e já convido para fazer a inscrição aqui em nossos canais. Faça a inscrição, toque o sino para ser notificado. E é muito importante que você deixe o seu like, dê o seu like neste exato momento. Aqui na TVC Jornalismo, TV Mais e também no canal do nosso camarada Jonas Carreira, que hoje o Jonas está impossibilitado de participar por aqui. O Jonas que está aí com exatamente um compromisso pessoal e familiar. Mas amanhã o Jonas, o nosso comentarista, o nosso analista político que fala de Brasília, estará com certeza aqui na edição de quarta-feira do Jornal Mundial. Bom, peço para quem chegou agora, para você que ainda também não contribuiu com o nosso projeto, contribua, é muito importante. Faça a sua doação solidária por meio do Pix com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Você estará contribuindo aqui com o nosso projeto. Bom, vamos conversar com os nossos camaradas por aqui. Já queria mandar um alô e um abraço aí para quem chegou agora. O Murilo Antunes diz boa noite, no aguardo. Já estamos por aqui, Murilo, é isso aí. Também o José Arthur, aquele abraço, ele diz aqui de Recife, Pernambuco, uma boa noite e saúde. Lula, um nordestino de sangue e coração valente. Nem toda sabotagem foi capaz de fazer dele um homem fraco. Valeu, José Arthur, nosso companheiro e camarada também, aqui interagindo em nosso chat. Bom, vamos com a próxima notícia? E vamos agora com o bloco de notícias internacionais. Vamos falar de Cuba, pois é. Cuba, mais uma vez, aqui na pauta do Jornal Mundial. E é uma espécie de denúncia aí do presidente cubano. Essa notícia traz exatamente uma revelação, porque o presidente de Cuba revela depoimentos que provam planos subversivos contra a ilha caribenha. Então, esta notícia é publicada aí na prensa latina, exatamente aí um veículo que cobre praticamente toda a América Latina, cobre o mundo também. É uma imprensa aí muito forte aqui da América Latina. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacou hoje o testemunho de um agente da segurança do Estado que revelou as intenções subversivas dos promotores de uma marcha ilegal na ilha. Então, o chefe de Estado cubano também compartilhou um artigo com novas tendências ou evidências sobre as tentativas de desestabilização que estão sendo promovidas no país caribenho por setores da extrema-direita norte-americana. Então, o presidente Díaz-Canel, ele já vem, inclusive, denunciando, ele vem combatendo esses ataques contra a ilha caribenha, e tudo isso aí é promovido exatamente, tem um ponto de partida, tem um ponto de ignição, que sai dos Estados Unidos. Então, isso é promovido por lá, e agora estão tentando aí promover atos por meio de marcha ilegal, já tentaram e estão articulando para novos ataques, possíveis manifestações contra o governo cubano, contra o governo do povo de Cuba. E aí, meus camaradas, o Díaz-Canel, ele está exatamente denunciando, ele está aí colocando a boca no trombone, essa denúncia aí que hoje ele, pelo menos, deu um depoimento aí para esta reportagem da prensa latina desta terça-feira. E agora tem novos indícios também já sendo articulados para
provavelmente novas sessões estão programando aí para novos atos em breve em Cuba. Mas o presidente já está denunciando, o presidente já está exatamente colocando aí a boca no trombone, denunciando essas tentativas de novos ataques na ilha caribenha. Bom, vamos então ficar atentos e atentas por aqui para também passar para você que é o nosso militante digital, atualizar aqui o noticiário sobre essa questão Cuba. Provavelmente teremos ainda para esta semana que vem, mais um parecer sobre, ou seja, teremos aí mais alguma notícia atualizando toda essa situação. Bom, para quem chegou agora, peço que você faça a inscrição aqui em nossos canais, é muito importante para você acompanhar aqui o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Faça a inscrição, toque o sino aqui para ser notificado e deixe o seu like. Deixe sempre o seu like em nossos vídeos. É muito importante porque você ajuda a dar mais visibilidades aqui ao Jornal Mundial. Então, dê o seu like aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia aqui no bloco ainda de notícias internacionais. E essa notícia exatamente é sobre esta relação aí Estados Unidos, Rússia e Estados Unidos. E vamos então repercutir esta notícia. Diplomata russo afirma que relações entre Estados Unidos e Rússia estão mais perigosas hoje do que durante Guerra Fria. Então, as relações entre Washington e Moscou são mais perigosas e arriscadas hoje do que no tempo da Guerra Fria. Isso de acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Ryabkov. Então, são bem conhecidas as tensões crescentes entre a Rússia e os Estados Unidos, alimentadas pelas sanções impostas por Washington e Moscou, e, em certas situações, a seus aliados. Então, está tendo um impasse muito relevante, um impasse entre Rússia e Estados Unidos, e os ataques dos Estados Unidos contra a Rússia são muito relevantes e a Rússia não está se curvando. Lembrando, inclusive, a Guerra Fria, mas, de acordo aqui com exatamente o diplomata russo, está muito pior se compararmos o que era a Guerra Fria lá da década de 60, 70, 80, com a atualidade, porque naquela época não era tão perigoso como agora. Então, agora, de acordo aqui com o diplomata, o perigo é muito maior, porque a situação lá da Guerra Fria tinha um certo controle. E agora, segundo aí o diplomata, o controle é muito limitado e, portanto, ele alegou que há essa possibilidade de uma espécie até de conflito, né? Um conflito real entre Rússia e Estados Unidos. Isso por iniciativa, né? Tudo por iniciativa dos Estados Unidos. É óbvio que os Estados Unidos fazem esse tipo de ataque, esse tipo de apelo, para gerar, meramente, criar aquele clima de medo. Mas, na prática, recentemente, inclusive, trouxemos aqui uma notícia que a própria mídia norte-americana, a mídia alegou que os Estados Unidos eles estão aí com um poder de fogo, mas muito inferior, por exemplo, ao exército chinês. Coisa que a comparação exército chinês e exército russo, talvez ainda hoje o exército russo
ele tem mais poder de fogo do que o próprio exército chinês. Então, se os Estados Unidos, de acordo com a mídia norte-americana, alegou que os Estados Unidos estão com o poder de fogo muito limitado, bem inferior à China, imagine só, ainda com todo o poderio que tem o exército russo. Então, isso aqui é exatamente uma retórica para criar aquele clima de medo, para avisar o mundo que eles estão querendo aí, de repente, algo prático contra a Rússia. Já fizeram recentemente contra a China, eles atacam constantemente a China, provocando também, criando aquele clima de terror, aquele clima de medo que provavelmente o mundo vai exatamente passar por um conflito entre Estados Unidos e China, agora contra Estados Unidos, contra a Rússia, mas tudo isso aí, eu não tenho dúvida que é exatamente um clima criado pelos Estados Unidos, agora barra governo Biden, para gerar esse clima de medo. É meramente esse tipo de retórica, mas temos que ficar sempre atentos para esse tipo de ação. Então é isso, meus camaradas. Queria mandar um abraço para quem ainda está aqui em nosso chat. Por aqui, o Cosma Lopes diz, boa noite, estou com Lula 2022. É isso aí, Cosma. Um abraço aí também para Cosma, o Arthur, também o José Arthur, o Murilo Antunes, também aquele abraço. E então é isso aí. Agradeço para você que está também interagindo aqui em nosso chat. Bom, vamos ficando por aqui. Queria mandar um alô e um abraço aí para você que está também, na medida do possível, contribuindo aqui com o nosso projeto. Então já peço para quem puder, contribua com o nosso projeto por meio aqui de doação solidária. Você pode anotar a chave do Pix, por meio do Pix, você ajuda o nosso projeto. pix.euapoio@gmail.com. Esse e-mail, essa chave, que é o nosso e-mail, você ajuda aqui o nosso projeto. Então é isso, vamos ficando por aqui. Esta foi mais uma edição do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor do JM. Um abraço e até amanhã.